Bem, pessoal, então se vocês acompanharam o vídeo anterior aí que eu falei sobre quantos amperes tem em uma tomada de 12 volts, o pessoal perguntou aqui no canal. Então, dentro disso aqui, eu sei que ia surgir uma pergunta parecida. E a pessoa fez a pergunta parecida o seguinte: quantos amperes tem agora na tomada de casa? Então, é uma situação semelhante. Mas para que ele quer saber isso aqui? Para ele saber quantos aparelhos ele pode ligar na sua tomada de casa, por exemplo, ou para ele ter uma noção de qual a corrente que sai dessa tomada. Tem aquela questão da pessoa perguntar: e eu posso ligar dois chuveiros ao mesmo tempo na minha casa? Eu posso ligar o ar-condicionado e quando ele estiver funcionando eu ligar o chuveiro da minha casa? Então tem que ver o tipo de rede que você tem. Se é uma rede bifásica, é uma rede monofásica, é uma rede trifásica, que tipo de rede você está usando e como foi feita essa distribuição dessa rede. Tem que levar tudo em consideração. Geralmente o mínimo que pede para você colocar nas tomadas residenciais é em 220 volts, fio mínimo 2,5. Em 127 volts, fio mínimo 4 milímetros. Isso as tomadas comuns, né? Para tomadas de chuveiro e outras coisas mais potentes, essa tomada tem que ser compatível. Mas vamos ter aqui uma ideia de qual é esta corrente que tem na tomada da sua casa. Olha, para 220, o disjuntor de entrada, o disjuntor geral, geralmente é um disjuntor de 40 amperes que a concessionária oferece. Tem como você fazer um pedido para aumentar essa corrente um pouco. Seria uma rede comercial. Ele vai colocar, acho que o máximo até 70 amperes, mas se torna mais caro. Mas geralmente nos residenciais, máximo aí 50 amperes. A média 40 amperes. E para 127 volts é 50 amperes. Só que a potência entre os dois vai mudar. Então vamos ver isso aqui. Então fica assim. O disjuntor geral das casas comum em 220 volts tem 40 amperes. E a potência em watts chega aí a 8.800. Se a gente ultrapassar isso aqui por muito tempo, o disjuntor termina caindo, né? Que acontece aquela coisa, você vai soldar em uma rede e aí o disjuntor fica desarmando toda hora que a sua máquina está puxando uma corrente muito alta. O disjuntor está desarmando. Em 127, o disjuntor geralmente de 50 amperes, a potência é 6.350 watts. Então, a mesma coisa, se você ligar algo mais que tem uma potência mais alta aí, dois chuveiros ou um chuveiro que sobrepõe isso aqui, vai terminar desligando. Em 220, geralmente, depende do lugar. Tem lugar, por exemplo, aqui na Bahia mesmo, que é verão praticamente o ano todo. A gente usa aqui em algumas casas, exemplo aqui mesmo, tem um chuveiro de 3.500 watts. Então eu poderia ligar dois desse aqui. Como aqui em casa tem dois, pode funcionar os dois tranquilos. O máximo que ele chega é 4.000 watts os dois. Eles geralmente ali no frio, chega a 2.500, 3.500 mil. Então eu vou poder usar os dois. Mas tem lugares que é muito frio e a potência chega a mais, a 6.000 watts aí, dependendo do lugar. Então você não vai poder estar usando dois de vez. Mas esse disjuntor, ele limita essa corrente para 40 amperes? Não, ele não limita. Ele é um aparelho, um dispositivo de proteção. Para se passar mais de 40 amperes por um período de tempo e ele vir a aquecer, ele não é pelo tempo, ele é termomagnético. Se ele aquecer, ele termina desligando. Há vários tipos de disjuntor, mas geralmente esses comuns, a atuação dele é essa, ele termina desligando. Mas isso não impede que tenha picos aqui de 50, de 60 amperes por um curto período de tempo. É o que acontece às vezes quando você está soldando em uma máquina de solda e ela está ali na rede puxando 30 amperes, às vezes o eletrodo cola, ela dá um pico ali e vai para 40, 45, o disjuntor não cai porque foi algo rápido ali, não deu tempo ele cair. Isso a depender do tipo de disjuntor. Tem disjuntor com retardo, ele termina retardando mais, demorando mais tempo para desligar com aquele calor. E há disjuntores, depende da curva desse disjuntor, ele desliga mais rápido. Digamos assim, a ação dele é mais rápida, é mais eficaz em caso de um pico de corrente na rede.
Para evitar problemas na rede, de acordo com você está usando, se você está usando uma tomada normal, onde você instalaria um ferro, onde você vai usar sua furadeira e coisa e tal, geralmente a rede residencial é bom que você separe essa rede. Você deixa uma rede para o chuveiro, você deixa outra rede para as tomadas e deixa uma rede para as lâmpadas. Assim, se caso necessário você precise fazer um reparo nessa rede, você não precisa desligar tudo. Ou se acontecer um problema em uma das redes, não vai agravar todas as outras redes. E quando você só tem uma rede com um disjuntor só, desligou, desliga tudo. Essa é a parte ruim. Quando a gente divide corretamente, e também você dividir corretamente, você dimensiona corretamente o fio. Às vezes você deixou um disjuntor ali para as lâmpadas, você vai saber o cálculo delas. E também o tipo de fio que você vai usar de acordo com o tipo de lâmpada. Geralmente um fio aí de 1,5 suporta aí a maioria das lâmpadas aí, que é um fio dimensionado até para 15 amperes, como ele é um fio aí ao tempo, digamos que ele não vai esquentar. E para as redes comum em 220, recomenda no mínimo fio 2,5. Para 127, no mínimo fio 4, isso para uma rede comum. Mas essa rede ela tem que ser dimensionada de acordo ao tipo de aparelho que você vai usar naquela rede. Como eu falei, se a gente vai usar naquela rede que a gente direcionou a um chuveiro elétrico, nós não podemos colocar o fio mínimo de 220, um fio 2,5 para um chuveiro, porque não vai ser suficiente. Esse fio vai superaquecer, ele vai derreter, ele vai grudar um no outro e vai entrar em curto essa rede. Então, o que vai limitar essa corrente aqui também é a mesma coisa que aconteceu naquele exemplo anterior, é a impedância. Vamos dizer aqui o nosso chuveiro, num caso um chuveiro médio de 4.500 watts. Vamos colocar em consideração este chuveiro. Olha pessoal, eu não estou usando todos os termos elétricos da eletrônica, mas eu farei um próximo vídeo para a gente abordar mais um pouco disso, porque essa aula ela é um pouco mais para leigos, mas depois a gente vai fazer abordando esses termos para você estar se familiarizando mais com eles. Eu fiz umas outras aulas usando esses termos, lei de Ohm e tudo, para vocês entenderem, mas nessa aqui é só para essa pessoa entender e outros também que estejam interessados. Então, o que vai limitar essa corrente é a impedância desse circuito, como nós havia falado. Então, supondo esse chuveiro aí de 4.500 watts, ele dividido em 220 volts, que é a tensão que vai estar no trabalho, por exemplo, a corrente será de 20,45 amperes. No caso da rede 127 volts, 4.500 dividido por 127, 35,4 amperes. Tem uma dízima aí, mas eu não coloquei aqui. Mas qual é a impedância desse circuito? O que impediu ele de não passar uma corrente maior? O que acontece aqui nesse tipo de circuito, considerando este chuveiro com uma potência de 4.500 watts, numa rede de 220 volts, que ele só passe 20,45 amperes. Então o chuveiro geralmente ele tem uma resistência interna. Essa resistência geralmente é feita de fio quental ou fio níquel cromo. Esse fio ele tem uma resistividade no material que dificulta uma passagem de corrente livremente igual a um fio de cobre. Digamos que ele impede essa corrente de passar. E com isso esse fio superaquece, é o que a gente vai tirar dele, esse calor, para aquecer a água. Então há uma troca de calor entre a água e o fio, assim não deixando essa resistência se romper. Quando o chuveiro está seco, essa resistência termina estourando porque ela não suporta essa corrente de 40 amperes. Ela só suporta, ou melhor, ela não suporta a corrente dessa potência que a gente vai calcular. Ela só vai suportar essa corrente estando dentro da água refrigerando esse fio. Se a gente pegar a tensão e dividir pela corrente, nós vamos encontrar a resistência ôhmica que há naquele fio, que é o que chamamos de impedância daquele fio, daquele circuito. Neste fio, nessa resistência de níquel cromo,
ela tem 10.7 ohm. Então isso aqui, essa impedância aqui vai impedir que a corrente passe mais do que isso aí, dentro dessa tensão. É aquele mesmo caso que nós vimos anteriormente no outro vídeo. Aqui seria diferente essa corrente, por causa que seria os 127 volts dividido pelos 35 amperes. Então 127 volts dividido por 35,4 ampere. Então a impedância aí seria quase 1/3 da de lá, né? Mais pouca coisa. Então vocês verem aí o porquê, se nós colocássemos esse chuveiro 110 no 220, ele fritaria. Porque ele está dimensionado a suportar uma determinada corrente, então lá a corrente dele ia triplicar. Para vocês verem aqui, né? Então a corrente dele ia ser muito alta lá. Se a gente pegasse aqui, ó, 220 volts e dividir por 3,5 ohm, então a gente ia ter uma corrente de 62 amperes. Já ia ultrapassar lá a corrente do nosso padrão. Então, vocês viram aí que o que limita a corrente aqui na sua tomada não é o que ela oferece, e sim a impedância do seu aparelho. É o que acontece às vezes que a gente coloca um determinado aparelho sem saber se ele está em curto ou não, ou sem observar se aquele aparelho é da rede 110 ou 220, a gente pegou o aparelho e acha que porque está na região da gente lá que é 220, é que aquele aparelho tem o dever de ser também 220. E não é assim. Às vezes a gente compra novo e pode vir um erro, ou às vezes outra pessoa traz um aparelho para casa da gente e aquele aparelho não é compatível para essa rede que a gente está usando, então tudo isso a gente tem que verificar. E ao colocar esse aparelho aqui, ele termina queimando porque ele vai dobrar a corrente que seria para aquele mesmo aparelho, ou até triplicar, e seria para aquele mesmo aparelho em 220 volts, que é esse caso aqui. Então, se a gente pegasse esse mesmo chuveiro de 4.500 watts e fosse colocar lá no 127, então a corrente seria bem menor, porque a impedância dele aqui é alta para aquela rede lá. E ao contrário, queimaria, porque a impedância é muito baixa, como a gente viu aí. Então, pessoal, se vocês gostaram das aulas desse segmento, vocês podem escrever aí abaixo do vídeo qual a dúvida que vocês têm, e também para a gente aprender a usar esses termos. Eu só passei aqui por alto aqui, mas a gente não trabalhou essa lei de Ohm corretamente. Eu falei sobre isso na aula de eletrônica. Quem tem interesse nisso pode entrar na playlist sobre eletrônica que vocês vão entender um pouco mais. Mas para a gente ser, digamos assim, um curioso da elétrica, a gente tem que ter no mínimo um pouco de conhecimento sobre esse assunto para a gente não colocar a vida nossa e a de outros em risco. O bom é que você chame um técnico para fazer uma instalação de sua casa, ou que você peça no mínimo um aconselhamento técnico ou um orçamento técnico para você seguir aquilo ali e não estar colocando fio de mais ou fio de menos e colocando a sua família em risco. Então tenha muito cuidado com rede elétrica. Como eu falei, quando a gente vai testar um aparelho e esse aparelho pode ter um problema, pode estar em curto, tem um certo risco. Então evite também estar brincando com rede elétrica. Tem muitas brincadeiras estúpidas com rede elétrica, que a pessoa vem e coloca fio, coloca bombril para estourar na tomada, então isso é de alto risco. Então muito cuidado com esse tipo de brincadeira, que não é brincadeira, é uma coisa que não se brinca. A rede elétrica ela é muito perigosa e tem feito muitas vítimas de pessoas imprudentes que tentam fazer certas brincadeiras. Então, às vezes vocês pedem aqui no canal: Dante, posta tal coisa aí, eu fico meio receoso de postar, justamente por causa daquela coisa oferecer tanto risco. Eu já postei aqui algumas coisas que oferecem muito risco, mas eu aviso sempre a vocês a não estar fazendo de qualquer jeito. Não é só porque viu fulano fazendo que deu certo que vai dar certo. Então tenha muito cuidado com rede elétrica. Bem, pessoal, se vocês gostam muito de eletricidade, eu vou recomendar para vocês o canal Engerral. Eu vou deixar o link aqui abaixo para vocês entrarem lá e acessar. Então ele é formado em elétrica, tem muito a nos ensinar sobre esses assuntos. O que eu passei para vocês aqui só foi um esboço para vocês entenderem como funciona.
Então, se gostaram, deixe o ok de vocês, compartilhe o vídeo para que outros vejam, se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima.